Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina minha alma, dá-me a tua bênção, mãe, para que as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Setembro 26 de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta oposições, visão abstrata e instituída da alma. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, prostou-me para fora de mim mesma, mas, com o meu profundo pesar, vi-o de costas, e porquanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo: quem sabe, talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável, e, enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse-me. Aqui no início desse trecho, né, fala sobre uma experiência espiritual, né, que Luísa, ela sente a ausência de Jesus, né, então, como se fosse uma consequência, né, da resistência à obediência, né, e também isso tem momentos, né, em nossa vida, se deixamos de procurar, de estudar, de estar em oração, em conexão com Deus, né, buscando a nossa espiritualidade, vamos sentir essa distância, né, uma sensação de estar desligada, né, de Deus, que é horrível, você vai sentir um vazio, né, mas é uma escolha que você fez. Então, e quando às vezes a gente ignora um chamado de Deus, né? Um chamado interior, ou deixar de lado as práticas, né? Que a gente faz, os estudos, as orações, as meditações, né? E a gente sente essa ausência de Deus assim, como a Luísa sentiu a ausência de Jesus, da falta do rosto de Jesus. Mas por isso é importante a obediência, né? Então, é isso que ela passou, essa experiência, para ela saber, né? E nós também, o valor da obediência. E que nunca Jesus nos abandona, né? Que às vezes ele permite que sintamos essa ausência dele, para que possamos crescer espiritualmente. Dando continuidade ao texto, né? Vamos lá. Eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, a sua repugnância não serve para outra coisa que para tornar mais bela a resplandecente virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta. A gente pode até sentir, né, dúvidas e até mesmo um desconforto muito grande a, a percorrer um caminho que exige esforço, né, entrega e obediência.
E isso mostra, né, que as dificuldades, elas não são um sinal de fraqueza, mas ou uma falta de fé, mas um processo, né, que leva a gente a fortalecer a nossa obediência e faz com que, né, essa obediência brilhe mais ainda, né? Porque quando a gente torna obediente, a gente só tem a ganhar. Então você vai crescer espiritualmente, em graça, em sabedoria. Uma das coisas, né, um desafio, a gente é fazer oração quando a gente não sente vontade, é estudar quando a gente não tem vontade. Obediência, né, a Jesus, uma prova de amor, né? Então é essencial confiar que apesar das nossas dificuldades, Deus, ele vê o nosso esforço, né, e fortalece mais ainda o nosso caminho, mas tudo depende de mim, ele não vai agir em mim se eu não der a permissão. E se eu não tiver obediência a ele? Dando continuidade ao texto, depois vi seu belíssimo rosto, e em meu interior sentia um contentamento indescritível, e dirigindo-me a ele, lhe disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes quantos agradecimentos não lhe deu? Então, aqui, nesse trecho aqui, nesse pedaço do trecho do texto, fala, né, o quanto a presença de Deus traz uma paz imensa, né, que a gente não encontra em mais nada, nem ninguém, nem coisas, em nada, né, e muitas das vezes buscamos alegrias em coisas externas, né? Status, em materiais, em ter reconhecimento, mas a verdadeira alegria, a verdadeira paz vem de Deus, o encontro com Deus, né? Seja na oração, na meditação ou em momentos simples, né? De comunhão com Deus. O texto nos leva a olhar, nós dirigir o nosso olhar para quem? Para Nossa Senhora, né? Porque ela, como modelo, e ela que nos ensina o caminho para chegar a Jesus, o caminho do amor, da gratidão, né? Você já imaginou sentir a alegria de Maria de pensar, de saber, né? De ter Jesus no seu ventre? É muito, é muito grande, né, gente? Aí nos lembra muito a importância da gratidão, né? A Deus em nossa vida espiritual. Porque quando reconhecemos a presença de Deus e suas bênçãos em nossa vida, no nosso dia a dia, em nosso coração, né? A gente se enche de alegria, uma alegria que não cabe dentro do nosso peito. É muito grande. Eu me lembro quando a gente tinha a quinta-feira de adoração aqui na paróquia, no tempo da pandemia, Jesus sempre ficava exposto todos os dias aqui. E como não estava tendo missa, né? Então a gente tinha Jesus exposto. E eu me lembro quando eu ajoelhava diante de Jesus, meu Deus, meu coração disparava. Uma coisa impressionante, gente. Meu coração parecia que ia sair para fora do peito. Disparava assim que é incrível isso, assim. A nossa alma, ela reconhece,
né? O senhorio de Jesus, o seu Criador, e é incrível. Eu não sei nem como descrever o que a gente sente, porque é inexplicável, não tem nem como explicar, só sentindo. Dando continuidade no texto, e ele, minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que eu sou, por natureza, nossa mãe, o chegou a ser por graça, muito mais. Por não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente, assim que não há coisa do meu ser que não se confiei a ela. Maria, né? Nossa Senhora, por estar livre de todo pecado, ela pôde, né? Pode não pôde, né? Receber essa graça de se tornar um reflexo perfeito de Deus no mundo, né? Maria não é uma mulher qualquer. Embora, né, sejamos imperfeitos e tenhamos nossas falhas, essa passagem aqui, ela nos ensina que quanto mais a gente se abre à vontade de Deus, né, mais Ele pode trabalhar em nós. E isso quer dizer que mesmo em nossas lutas diárias, no nosso dia a dia, podemos buscar estar com Deus em tudo que a gente for fazer, né? Ter a confiança, entregar-se a Deus, à vontade dele, né? Quanto mais a gente se deixa ser usada por Deus em nossa vida, mais vamos sentir a sua luz. Não só essa luz ficar para nós, mas também a gente transmitir essa luz para as outras pessoas, né? Aí, um trecho de Jesus fala de Nossa Senhora, né? Que ela é cheia de graça. Aí a gente, lembrei lá no capítulo 10, né, do Evangelho de Maria Valtorta, ela escreve assim: Maria era cheia de graça, né? Toda a graça una e trina estava nela. Toda a graça una e trina preparava como esposa para as núpcias, né? E aqui, essa passagem, né, que Maria foi agraciada pela graça divina, ela tornando-se preparada para ser esposa, né, da Santíssima Trindade para uma única missão, né? E no caderno também lá da Valtorta, lá em 1944, acho que é capítulo 350, Jesus explica que é onde há graça, há Deus, pois Deus está sempre onde está a graça, porque a graça é amor e Deus está onde está o amor. Dando continuidade no texto, naquele instante me parecia ver a nossa rainha, mãe, como se fosse outro Deus, com esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é a graça conseguida. Quem pode dizer como fiquei espantada, como mente, como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão grandioso. Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, como com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata. Podemos pensar, né, que com a graça, como, né, de Deus age nas pessoas,
como as pessoas que se entregam, né, completamente a Ele. Maria, Nossa Senhora, ela foi tão cheia de graça divina que ela se tornou, né, o reflexo perfeito de Deus, como se fosse um outro Deus, com a diferença, né, de que enquanto Deus é divino, né, por natureza, Maria ela recebe a plenitude como um dom, né? Então isso nos ensina que mesmo a gente sendo humanos, né, e limitados, podemos crescer espiritualmente. Depende de nós nos abrirmos a Deus, né? Não que a gente quer ser um Deus, né? Mas transmitindo aquilo, esse reflexo, é um reflexo de Deus dentro de nós, né? O amor, a santidade de Deus no mundo, né? Muitas das vezes, né, buscamos, somos Tomés da vida, né? Acreditamos se vermos para poder crer, né? E temos muitos isso, né? Se a gente tem sinais bem claros da presença de Deus em nossa vida, né? A gente não pode ver Deus fisicamente como uma pessoa, como Nossa Senhora via Jesus, como teve com ele, né? Mas a gente sente, né? A paz interior que Deus passa para a gente, milagres, né? Cotidianos a gente vê milagres acontecerem, né? E a presença de Jesus na Eucaristia, gente, isso é tremendo. E muitos não acreditam, só crê, se vê ali, né? E a questão que fica não é nem tanto como vemos Deus, né? Mas se estamos abertos para recebê-lo em nossa vida diária. Essa é a questão. Dando continuidade ao texto, e ele quer fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus, na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação de ser divino. E tu, quantas vezes não participaste do meu ser? Esse sofrer que quem você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo, e tantas outras coisas não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Ah, Senhor, é verdade. E eu que agradecimentos te dei por tudo isso. Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso. Mas, me perdoe e faça que me possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas. Então, Jesus ele nos concede, né, uma experiência mais profunda, né, na intuitiva. É isso, né? Quando somos transformados, né? Mas e participamos mais diretamente de sua graça, né? E isso pode acontecer quando a gente enfrenta desafios, né? E em vez da gente ter recaídas, né? Olhar para baixo, baixar a cabeça ao sofrimento, a gente enfrenta, né? Com a força em Deus para seguir em frente. E também quando buscamos ser puro, ter desapego das coisas do mundo, né? A gente busca ser preenchido por Deus.
A gente pode chamar isso de gratidão, né? A busca, né, de crescer espiritualmente e em testemunhar a bondade de Deus para os outros, para que também, né, possamos experimentar a graça transformadora, né? Então é algo que não vai só me transformar, mas todos que estão em volta de mim. Amém. Amém, Fiat, é isso. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar, viu-o de costas, e porquanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo: quem sabe talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse: eu não levo em conta suas oposições, porque a sua vontade está tão fundida com a minha, que não pode querer senão que eu quero. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que não tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as toma em conta. Quando eu li esse trecho, Jesus me fez lembrar daquela passagem na Bíblia, que eu não sei dizer qual é, mas que está se referindo àquele filho, né, aqueles dois filhos que o pai pede para um fazer um trabalho, e o filho fala que vai, mas não vai. E depois ele pede o mesmo trabalho para o outro filho e ele diz que não vai, mas aí ele reflete e acaba indo. Então, isso me remete, né, e essa situação, né, que a Luísa está vivendo neste momento, que ela está aprendendo a obedecer, está aprendendo a morrer para si mesma, porque ela tem muito pensamento nela mesma ainda, né? Ela fica pensando que Jesus, por causa da oposição dela à obediência de escrever, né, ele não estava mostrando o rosto para ela, né? Seria como que um castigo de Deus, né, por ela não ter sido obediente. Mas ela está pensando em si mesma, ela está ainda olhando para ela mesma, né, não querendo escrever, não querendo que as pessoas saibam, né, da intimidade dela com Jesus, né, que tem muito no livro do céu, que muitos podem interpretar errado certas situações ali que a alma da Luísa, né, junto com Jesus experimentou, que não é nada físico, não é nada humano, mas é tudo espiritual, tem tudo um significado, é simbólico, mas que muitas pessoas, por lerem assim, sem ter essa visão intuitiva da alma, né, mas a pessoa só tem uma visão abstrata, aí ela vai ler o livro do céu e não vai mergulhar na profundidade, né, do que ele traz. Ela fica no superficial, então ela não compreende, né? Então a Luísa, ela está nessa preocupação, mas ela, né, apesar de, ela obedece, né? Ela não, ela reflete, né, e acaba obedecendo, né? Ela faz a vontade de Deus, né? Mesmo tendo repugnância, né? Porque a vontade humana dela não quer fazer, mas ela faz aquilo que a vontade divina quer. Jesus diz para ela que ele diz: eu não levo em conta as suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão que eu quero eu. Então, por a vontade dela estar já fundida com a vontade divina, então Jesus ele não leva em conta as oposições, porque quando, né, a exemplo daquele filho, né,
ele não queria fazer aquilo que o pai pediu, mas ele, mesmo contra a vontade dele, ele foi obediente. Então, a Luísa não quer escrever o livro, não quer que seja publicado, mas ela continua escrevendo, porque mesmo com repugnância, Jesus que diz que essas repugnâncias, elas tornam mais bela a virtude da obediência. Por isso ele não se importa, né? Ele é uma miséria dela ainda, né? Essa virtude, né? De não querer aparecer, né? De as pessoas acharem isso, acharem aquilo dela, dela se preocupar com o que os outros vão pensar sobre ela, né? Ela não morreu para si mesma ainda, ela tem ainda, né? Essa preocupação com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas vão dizer, né? E então Jesus neste momento ele, né, passa por cima disso, ele não considera, né? Porque até mesmo com repugnância ela faz o que ele quer, né? E ela diz: depois eu vi o seu belíssimo rosto, e em meu interior sentia um contentamento indescritível. E dirigindo-me a ele, lhe disse: docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes! Quantos agradecimentos não lhe deu? E Jesus: minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Muito mais, pois, não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente, assim que é uma coisa de meu ser que não confiei a ela. Nós ouvimos Jesus dizer, né, que o que nós somos, o que ele é por natureza, Nossa Senhora, ela chegou a ser por graça, porque ela viveu sempre na divina vontade, ela não fez um ato só, um pensamento só, um movimento só que não fosse dentro da vontade de Deus. Ela não tinha culpa, ela nasceu sem o pecado da culpa original, porque ela conheceu antes de nascer, né, o que causa a culpa, né, que é o pecado na criatura. Então ela já pôde, né, ter esse conhecimento antes de nascer para desejar viver da vontade divina somente, né? Nunca viver da vontade humana, porque a vontade humana é a chave do inferno. A vontade humana, sem estar unida à vontade de Deus, ela só causa culpa no homem, né? Ela é a que leva o homem ao pecado. Então, quando ele diz que a minha graça pôde dominar nela livremente, né, é isso, é nesse sentido, né? A divina vontade dominou nela, né? Por isso ela é rainha, rainha da divina vontade, porque ela tinha o domínio, né, da divina vontade nela. A divina vontade dominava ela, na verdade, né? A graça dele dominou nela, então a divina vontade dominava nela. Então ele diz que não há coisa do ser dele que ele não confiou a ela, porque ela vivia da mesma vontade de Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela vivia da mesma vontade, ela era totalmente unida, ligada, conectada. Ela estava, né, em Deus, ela vivia em Deus, apesar de estar junto de Deus, né, quando Jesus nasceu, né, ele não estava fisicamente mais dentro dela, né, no ventre dela, mas ela continuava em Deus, por causa dessa conexão, né, que a divina vontade produzia neles, né, essa ligação. Ela vivia em Deus. Naquele instante me parecia ver nossa rainha mãe como se fosse outro Deus, com essa única diferença, que em Deus é natureza própria
em Maria Santíssima é graça conseguida, né? Por que que ela conseguiu essa graça? Porque ela, né, desejou viver na vontade de Deus. Ela conseguiu essa graça por ter feito a escolha de nunca fazer a vontade humana, só a vontade de Deus. Quem pode dizer como fiquei espantada, né, por ver Nossa Senhora como se fosse um outro Deus? Como a minha mente se perdia ao ver por um portento de graça tão prodigioso. Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem, porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva? Quem sabe se é também abstrata? E o que é, né, ver intuitivamente, né, da forma como a Luísa está dizendo que a rainha, nossa mãe, rainha mãe, né, Nossa Senhora, ela fazia ver intuitivamente a Jesus. Na explicação que nós encontramos a respeito da visão intuitiva, diz que na visão intuitiva a alma entra dentro de Deus e consegue as graças, recebe em si a participação do ser divino, né? Então é o que acontecia com Nossa Senhora. Ela recebia nela as graças do ser divino. É quando a alma entra em Deus, como se fosse absorvida por ele. Há uma transformação interior. Ainda na explicação está dizendo que um exemplo, né, prático nesse texto que nós estamos estudando é que Maria Santíssima, ela é o modelo máximo da visão intuitiva, porque ela não apenas contemplou Deus, mas ela a carregou em seu ventre, né, uma união física e espiritual. Ela tornou-se como outro Deus por graça, porque a vida divina penetrou nela completamente. Então, dá para se entender muito bem, né, com essa explicação da inteligência artificial, né, a respeito desse trecho aqui, ela veio nos trazer, né, esse acrescentar, né, esse conhecimento a respeito dessa visão intuitiva, que a Luísa também queria saber, né, se a visão dela era abstrata ou intuitiva. E Jesus diz: Quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus, na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participastes do meu ser? Este sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas, não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Ah, Senhor, é verdade. E eu, que agradecimentos te dei por tudo isso? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso. Mas, me perdoe, faça que me possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. A Luísa está mesmo, né, um aprendizado bem no início mesmo, né, agradecendo a Deus, né, por ele mostrar para ela, né, que a visão dela é intuitiva, não é uma visão abstrata, porque na visão abstrata, diz aqui na explicação da inteligência artificial, que é um degrau inicial, né, enquanto a visão intuitiva é a plenitude, é o viver nele, é o viver em Deus. Mais abstrata ainda, a criatura está vendo Deus fora dela, né? Ela ainda não consegue ser absorvida, né? Como na visão intuitiva, ela se sente absorvida por Deus, como se sentia Nossa Senhora, né? Mas nós nunca vamos alcançar, né, a perfeição que Nossa Senhora atingiu, né? Porque nós não nascemos sem a culpa original, né? Nós
o nosso objetivo de viver na divina vontade é ser um só com Deus, né, a ponto de é, nos tornarmos imagem e semelhança dele, né, mas nunca chegaremos, né, a ser como ele ou a ser como Nossa Senhora, né, como a Luísa aqui viu, né, que Nossa Senhora parecia como Deus, né, ela viu aqui, né, como se ela fosse um outro Deus, né, com uma única diferença, né, e que Deus, ele é por natureza, ela é pela graça conseguida, né, mas para ela conseguir essa graça, ela teve que nascer sem a culpa do pecado original, né, e fazer a escolha de viver na divina vontade antes de nascer, né, e conosco não, nós não tivemos conhecimento de nada antes de nascer, e nascemos com a culpa do pecado original, né, que vai ser sempre, né, nossa, do ser humano, e que por isso nunca atingiremos, né, esse grau, né, de santidade divina, do querer divino, né, desse dom, né, da divina vontade reinando completamente em nós. E agora que eu estou meditando aqui esse trecho depois, né, da live, né, de equipes que começou hoje, né, ficou muito mais claro isso que Jesus está dizendo aqui, né, que na visão abstrata a alma olha para Deus e na intuitiva ela entra dentro dele. Então, na intuitiva ela vive em Deus, né? Ela não vive para Deus e não vive com Deus, ela vive em Deus e consegue as graças, né? A graça de viver na divina vontade, né? Ela recebe em si a participação do ser divino, né? Participando de tudo, né? Que acontece, de divino, né? Que acontece em nós. E na live, através dos exemplos, né? Que foram dados lá, o exemplo da Ruth, falando da situação dela, né? Com relação a a live, né? Antes de começar a live, ela tinha programado tudo direitinho. Na hora que ela foi entrar, deu problema, né? Ela precisou fazer uns acertos, né? Lá para poder conseguir mandar o link para participarmos. E quando ela entrou, a Nenê não queria ficar com a cunhada dela, porque tinha tomado vacina, tava muito, né, manhosinha e queria ficar com a Ruth, então a Ruth quase, não, no início ela não pôde participar, né, quem conduziu, né, iniciou e conduziu foi a Laurici, então a vontade de Deus era essa, né, que a Ruth só apenas fosse um apoio ali, né, de poder estar transmitindo a live, né, e a gente poder, né, junto com a Laurici e com os outros participantes, irmos aí desenvolvendo o tema, né, sem que ela seja a condutora, como a Aline é, né, nas lives que nós fazemos de quinta-feira. E ela disse, né, que a vontade de Deus era aquela, né, e ela viveu a vontade de Deus, então ela viveu em Deus, né, e aí foi dado o exemplo de pessoas que vivem para Deus, né? Elas fazem as coisas para Deus, na intenção de fazer o mais perfeito, né? Que elas possam conseguir, porque elas dizem que é para Deus, né? Elas querem uma perfeição, por elas terem esse pensamento. E aí, quando acontece algo de errado, como por exemplo, se uma pessoa, né, que não, uma pessoa que não vive na divina vontade, vai fazer uma transmissão, como a Ruth, né, e começa a dar problema, a pessoa já vai logo ficando nervosa, né, porque ela tinha programado tudo, né, e ela não vai conseguir fazer aquilo que ela se propôs, né, de ser pontual, de começar no horário, né, as pessoas estão esperando, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar aflita, ela vai ficar perturbada, ela vai
pensar que aquilo ali é uma coisa do demônio, que o demônio que está permitindo, né, que o demônio que não está deixando ela fazer aquilo, né, vai ficar com uma série de pensamentos e ela não vai compreender que a vontade de Deus não era que ela fizesse aquilo. De repente, não era nem para ela fazer aquela live que ela queria fazer, né? Não era para ela fazer. E ela não aceita, porque antes ela não tem o conhecimento da vontade de Deus. Antes ela não perguntou para Jesus se era da vontade dele que ela fizesse a live. E aí, quando deu errado, ela fala que é o demônio, mas não, Deus que não permitiu, porque não era da vontade dele que ela fizesse. Né? E as pessoas pensam, né? A maioria pensa dessa forma, por quê? Porque elas fazem para Deus, elas não fazem em Deus. E outros exemplos lá que foram dados pela Liliane, pela Maria de Lourdes, né? Não lembro de todos agora, mas ficou muito claro para mim, né? Foi uma luz muito grande essa live, ter compreendido isso, né? O que que é viver em Deus, né? É uma coisa assim, que por mais que eu já ouvi falar sobre isso, parece que hoje é um véu, foi tirado mais um véu, sabe? De uma, uma nuvenzinha ali que se dissipou, né? Que estava linda. Não sei explicar, né, mas foi assim uma luz muito grande. Eu fiquei muito iluminada, né, de ter participado dessa live, de ter destrinchado esse trecho, né, dois trechos foram 2,93 e 2,94, acho que é, os volumes, né, volume 2, que são trechos curtos, simples, mas que se eu fosse ler sem meditar junto com o grupo, eu não ia receber tanta luz como eu recebi ali, porque realmente é o testemunho, a vida, né, que dá a compreensão maior, né? A pessoa falando com o exemplo do que acontece na vida dela, traz uma luz muito maior do que se a pessoa só falar o que ela entendeu do trecho, né? Por isso Jesus insiste tanto, né, em que nós partilhemos, né, as coisas que nos acontecem, né, para ser luz para outras pessoas, né, que ainda não estão tendo a compreensão daquilo que Jesus mostrou naquela situação, né, porque ele precisa permitir que aconteçam situações para ele ter assunto para que o ser humano converse com ele e ele possa lhe orientar, possa, né, conduzir, possa explicar, né, o para que ele permitiu e assim vai trazendo vida, né, vida divina pro grupo, né, a vida vai acontecendo ali, né, e então é muito importante, né, a partilha. E então é isso. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação Livro do Céu, volume 2, capítulo 77, de 26 de setembro de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo, o meu adorável Jesus transportou-me para fora de mim mesma,
mas com o meu profundo pesar via-o de costas, e porquanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo: quem sabe, talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse: eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta. Depois vi seu belíssimo rosto e em meu interior sentia um contentamento indescritível e dirigindo-me a ele, lhe disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes, quantos agradecimentos não lhe deu? E ele: minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Muito mais, pois não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente, assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela. Naquele instante me parecia ver a nossa Rainha Mãe como se fosse outro Deus, com esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Quem pode dizer como fiquei espantada? Como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso? Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. E eu gostaria de saber como se te mostras a mim, com a vista abstrata ou a intuitiva? Quem sabe se é também abstrata? E ele: quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participastes do meu ser? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir, como se não tivesse corpo, e tantas outras coisas não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Ah, Senhor, é verdade. E eu que agradecimentos te dei por tudo isto? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisto. Mas, ó, me perdoe e faça que possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Que lindo aqui, Heloísa, reconhecendo aqui o nada, sendo muito humilde nesse trecho, que ela é bastante humilde. Ela vem se lamentando assim no início, como sempre, mas ela se mostra bastante humilde ali, ao reconhecer que em vários trechos, né, ela reconhece que é Deus quem faz nela, como no final aqui, ela dizendo que se faça no céu conhecer
que ela foi um sujeito das misericórdias do Senhor, que tudo que aconteceu nela foi por graça e misericórdia de Deus, que a grandeza de santidade que ela alcançou, ela já estava nesse momento alcançando, foi por graça e misericórdia, não foi por mérito próprio, porque por si só ninguém é capaz de nada. O Senhor mesmo fala: sem mim nada podeis fazer. E mesmo ele dizendo isso, muitas vezes a gente se arvora a achar que a gente é capaz de alguma coisa. A gente só é capaz do mal fora de Deus. Nenhum bem há sem Deus, nenhum bem há fora dele. Nenhum bem somos capazes de fazer, nada de bom somos capazes de fazer sem Deus. Tudo é necessário. Até mesmo todas as condições para nós existirmos já é dependência de Deus, embora a maioria de nós não nem sabe, ou se sabe não reconhece que nós somos dependentes de Deus para tudo, para respirar, para estar aqui, para estar vivendo, para existir já somos dependentes. Mas muito mais para fazer as coisas, para executar as tarefas, para fazer qualquer coisa. É necessário a graça de Deus, é necessária a concorrência dele, é necessário a ação dele, porque o bem vem dele, ele é o sumo bem. E aí ela, no início, falando lá, que ela tentava olhar para ele, mas ele estava de costas, e ela ficou pensando que deveria ser por causa das oposições que ela fazia ao não querer, ao estar resistente em relação aos escritos, porque ela está no começo dos escritos. Ao tempo que ela está escrevendo o volume 2, ela também está escrevendo o volume 1, que é o volume de memórias. Então, é o começo dos escritos mesmo, já depois de muitos anos do Senhor estar trabalhando nela, do Senhor estar manifestando nela, porque o que está narrado no volume 1 são memórias do que o Senhor havia feito já desde o começo. E aqui no 2 já é conforme ia acontecendo as visitas. Mas tanto que o Senhor já tinha trabalhado na vida dela, tanto a purificação que já tinha feito até então, os conhecimentos que ele já tinha trazido, toda a modelagem na alma dela que o Senhor já tinha feito, mas mesmo assim ela ainda estava nessa repugnância de escrever, de colocar no papel tudo aquilo que ia acontecendo, que já havia acontecido e que ainda estava acontecendo entre ela e Jesus. E ela fala: será que é por causa dessa minha resistência de querer escrever que o Senhor não quer se mostrar, não quer mostrar o seu rosto? E aí ele fala para ela tão lindamente que ele não leva em conta as oposições dela, por causa que a vontade dela já está fundida com a dele. Então, a vontade dela já é a vontade dele. Então, ele não se importa com as oposições, por causa que a vontade não está contrária, ela apenas está resistente. Mas o que ele fala aqui? Que é resistente, porque ela tem repugnância de escrever. Porque faz parte da natureza humana, que embora ela ali já esteja com a vontade fundida, mas ainda existe a natureza humana, ela ainda está no humano. Então, isso é totalmente compreensível. E ainda alguma coisa que o senhor fala que é bem bonito, que essa repugnância que ela sente, ela torna a obediência mais gloriosa, porque ela tem que fazer um esforço maior para obedecer. Não é simples, não é prazeroso, não é gostoso obedecer. Então, ela tem que se esforçar mais. E quando eu estava lendo nesse pedaço, eu lembrei daquela passagem dos dois filhos que o pai pede para ambos fazer uma atividade. Aí ele pede para o primeiro: filho, vai fazer o serviço tal assim lá na propriedade tal, preciso que você faça um trabalho para mim. Eu não lembro exatamente da narração, mas eu lembro que é nesse sentido. Aí o filho fala: sim, pai, eu vou, pode deixar que eu vou fazer sim. Aí ele se prontifica a obedecer o pai. Aí ele chama, mas aí ele não vai. Né? O pai chama, ele se prontifica e diz que vai, mas não vai. Aí o segundo filho, o pai chama e faz a mesma ordenação, dá a mesma ordem, dá o mesmo mandato. Aí ele: não, eu não vou. No momento ele diz que não vai, ele se opõe, ele ali fica, diz não para o pai, mas depois ele vai e faz.
Então, aqui é mais ou menos como se a Luísa estivesse nesse segundo caso. Tem aquela repugnância, tem aquela oposição, mas ela vai e obedece e escreve. Então, isso significa que, mesmo contra a natureza, mesmo contra a vontade, ela está fazendo, ela está obedecendo. Então, isso faz com que essa obediência ela seja mais meritória, tenha mais glória. Então, por isso que o Senhor fala que não leva em consideração, né? Ele fala assim, ó, vai tornar essas suas repugnâncias não servem para outra coisa a não ser para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. E por isso ele não leva em conta, porque ela vai e faz, ela obedece. Então, não era por causa disso que ele não estava aparecendo, mas de qualquer forma ele responde essa indagação dela e vem e apresenta o rosto belíssimo, que deixa ela toda derretida, né? Porque imagina, nós não temos nem noção do que é essa experiência, mas a Luísa teve muitas e muitas e muitas vezes essa experiência de estar diante de Jesus, diante ali né, desse ser supremo, desse Deus feito homem, esse Deus que é a segunda pessoa da Trindade Santíssima, e se apresentava para ela. Mas é claro que ele fala até num dos trechos que ele não se apresentava para ela com toda a realidade da divindade para ela, porque senão ela seria fulminada, porque é muito grande, é algo assim que a nossa natureza humana não é capaz de suportar a grandiosidade, a beleza, a potência de Deus diante de nós. Então a Luísa também não era diferente, ela era humana, ela era um ser humano como nós. Então ele aparecia belo, lindo, atraente, majestoso, mas dentro da capacidade dela de suportar. Não era aquele sol, imagina aquele sol do meio-dia. Quem consegue olhar a olho nu para o sol do meio-dia? Ninguém consegue. Imagina Deus. Então, o sol é apenas um símbolo de Deus. É apenas um símbolo, mas não chega a realmente a atender completamente a descrição do que é Deus, a manifestar a em plenitude que é Deus. Então, só para a gente ter essa ideia de que como que ela se deleitava com o Senhor, de estar ali vendo Ele. E ela começou a pensar, mas olha, eu aqui do jeito que eu sou, já para mim é ela já fica extasiada, mas imagina como é que não foi com Nossa Senhora, como é que não foi com a mãe, com a rainha mãe, porque ela ali, ela tinha ele, embora ela saísse do corpo, ela se fundisse com ele, mas era tudo ali no espiritual. Mas como que aconteceu, né? Ela ficou pensando, como é que aconteceu com Nossa Senhora, com Maria, que recebeu Deus dentro dela, materialmente. Deus se encarnou no ventre dela, ela teve Deus dentro dela. Como é que foi isso, né? Como que ela não foi, como é que se deu isso? E aí ele vem falando para ela que foram tantas as delícias e as graças que ele derramou em Nossa Senhora, que bastava dizer que o que ele é por natureza, o que ele era por natureza, foi comunicado à mãe, à mãezinha do céu, por graça. Ela chegou a ser por graça. Então, tudo aquilo que ele era por natureza, ela chegou a ser por graça. Isso é algo que a gente aprende também na igreja, que Jesus é por natureza, Nossa Senhora é por graça, por comunicação. E nas revelações do livro do céu, ele também traz essa oportunidade, essa realidade para nós, para quem está conhecendo, para quem se dá, se entrega, se abandonam a ser um filho da divina vontade, conhecendo essas verdades, essas manifestações, também de chegar a um grau de atingir em graça o que ele é por natureza. Ele comunica essa realidade também para nós. Claro que não é na mesma proporção que Nossa Senhora, porque ela tinha a realidade da Imaculada, de ser puríssima, e nós não. Mas então aí existe uma grande diferença, existe um abismo entre uma realidade e a outra. Mas de qualquer forma, dentro das condições, nossa, ele
comunica, por graça, a parte dele, a realidade divina dele. Então, a divina vontade, o que é isso? Essa comunicação da vida de Deus para os seres humanos. Então, é a comunicação em forma de uma graça, em forma de um bem, em forma de um dom, a natureza divina, as características divinas, a realidade divina, os atributos divinos sendo comunicados a uma alma de um ser humano. Então, é algo assim que transcende a nossa capacidade de compreensão de como que se dá isso. Se a gente não viver essa experiência, tentar apresentar em palavras, verbalizar, sem que a gente esteja experimentando, a gente vai ficar somente na, só na especulação mesmo, só na teoria falando, mas a gente precisa estar aberto e desejar profundamente também sermos, assim como a Luísa, participar nessa experiência, estar nessa experiência, viver essa experiência, ser nessa experiência esse canal desses depósitos das graças divinas, da comunicação do divino em nós. E aí ele fala que ele pôde, por causa da natureza dela não ser corrompida, ela foi totalmente livre de toda a mancha do pecado, a graça pôde agir nela livremente, a graça pôde ter trânsito livre nela, pôde fazer e desfazer em Nossa Senhora, o que em nós já tem muitas limitações por causa dessa condição decaída nossa. Embora a gente fala, Senhor, e a nossa intenção e a nossa disposição é para estar para Ele. Sim, Senhor, eis-me aqui, reina na minha vontade, faça de mim o que o Senhor quiser. Mesmo que essa seja a mais pura intenção nossa, ainda existe muito em nós de trava, de limitação que precisa ser trabalhado. E o Senhor vai fazendo esse trabalho. Como um escultor vai trabalhando a nossa alma, para que a graça tenha mais acesso a nós, para que a graça tenha mais liberdade, ou seja, para que a divindade consiga realmente fazer o trabalho que é necessário. Mas é realmente um trabalho de Deus mesmo. Não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo mágico, não é um estalar de dedos, é um trabalho, e Deus trabalha incansavelmente para que a gente alcance um grau de perfeição, um grau de santidade que é dele mesmo. E ele deseja isso mais do que, muito, muito, infinitamente muito mais do que a gente possa supor e do que a gente possa desejar. Ele quer, ele deseja e ele está fazendo, está operando naqueles que estão se abrindo. E aí ela tem lá, naquele momento, ela parece ver a Nossa Senhora como se fosse outro Deus. Ela tem essa visão como uma única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Ela foi tendo essa visão. Quem pode dizer como fiquei espantada? Nossa, foi uma visão que ela ficou espantadíssima. Como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso. Então, dirigindo-me a ele, disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva? Quem sabe se é também abstrata. E aqui a questão de ver ele, de ter essa participação de forma abstrata ou de forma intuitiva, que ela teve veio nela essa informação para ela saber, para ela questionar, para ela perguntar, para o Senhor vir respondendo. E aí ele vem trazendo a resposta ali para ela compreender e para nós também compreendermos. Ele fala: quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e a outra, ou seja, entre essa visão, essa participação abstrata, essa participação, essa vista, esse contato com Deus de forma abstrata ou intuitiva. E aí ele diz: na abstrata, a alma olha para Deus,
na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. Olha, é isso que o Senhor está trazendo nesse tempo com o dom da divina vontade, a participação do ser divino por graça, não por natureza, mas por graça, que nós possamos ter a participação do ser divino, ou seja, da divindade em nós. E aí ele fala: e tu quantas vezes não participaste do meu ser? Porque ela já havia participado muitas vezes, ela já havia entrado nele, ele entrado nela, fundido os dois. Era uma realidade ali realmente muito, muito diferente do que acontece conosco. Uma realidade que aconteceu com a Luísa é uma realidade que foi única na história. Esse sofrer em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo, e tantas outras coisas. Não te dei quando te atraía a mim intuitivamente? Então, ele, quando ela saía do corpo, ele levava ela realmente junto, ele fundia-se com ela se fundia com ele. Então, aquilo era uma realidade intuitiva, era uma realidade de participação, não apenas abstrata, apenas no pensamento, apenas algo que não é concreto, ou palpável. O abstrato é aquele que não se pode tocar. Não que não exista, não que não seja real, mas que não se possa tocar. E quando eu, mais cedo, quando fazia a leitura, escutava a partilha de outra pessoa, me vinha assim que ter a participação, porque o senhor fala lá que na abstrata a pessoa ela olha para Deus, então ela olha para Deus, mas ela está fora de Deus. Mas como assim se o seu abstrato não se vê? Mas é aquela realidade da fé. Aí me vinha muito essa palavra, a fé, porque a fé ela é a certeza de algo que não se vê. Então, assim, me veio que essa realidade da abstração, do relacionamento com Deus de forma abstrata, é relacionamento com Deus pela fé. A pessoa crê, ela sabe que é real, mas porém ela não vê, ela não toca sensivelmente. Então é uma realidade de abstração, de ser abstrato, porque a pessoa não tem ali sensivelmente. Não, a realidade divina não existe sensivelmente para a criatura. Então, essa é o ver Deus, mas assim, com os olhos da fé. Com os olhos da fé, a pessoa vê Deus, a pessoa toca a Deus, a pessoa sente Deus, mas é pela fé, não é sensivelmente. Porque nós não sentimos Deus sensivelmente, é pela inteligência que nós sabemos da existência de Deus. É nessa realidade da fé, do crer mesmo, que a gente sabe da existência dele, do operar dele. Então, é esse ver Deus pela fé. Então, é abstrato. O intuitivo aqui é esse de realmente ser palpável, de ser real, de ser tocável, de ser tangível, que é aquela realidade da fusão que tantas vezes aconteceu com a Luísa e que também que aconteceu com Nossa Senhora. E claro que Nossa Senhora num grau muitíssimo maior, por causa da pureza. Mas é essa participação. E aí o que ele vem falando para a gente? E a Luísa teve isso. E o que ele vem falando para a gente que é importantíssimo, que ele quer se comunicar para nós, fazer essa comunicação, essa participação, para que nós também possamos receber essa participação do ser divino em nós. Não apenas de forma de ver Deus, mas de estar em Deus. E ontem, na live de equipes, a gente meditava um trecho do volume 3, o capítulo 92 e 93, que falava disso, de estar em Deus e deixa eu pegar aqui o trecho para poder lembrar certinho, que fala assim que a diferença de estar
estar em Deus e ser para Deus. Viver para Deus e viver em Deus. Olhar para Deus e estar em Deus. Então, está dentro desse trecho de hoje, dessa realidade da visão abstrata e da visão intuitiva, de que uma coisa é fora e outra coisa é dentro, uma coisa é externa e outra é interna, uma coisa é na realidade apenas da fé, do crer, e uma outra realidade é da experiência real, da experiência concreta. Então é lindo isso, da gente pensar que Deus quer trabalhar isso conosco, quer fazer essa participação em nós, de vivermos essa experiência de ser com Ele, quer participar do ser divino para nós, e isso vem através desse dom da divina vontade que Ele depositou na Luísa, que Nossa Senhora viveu em plenitude durante o tempo que esteve na vida aqui da Terra. E então é o que Ele quer que nós, a vida que Ele quer ter conosco, essa vida intuitiva, essa vida de participação, essa vida realmente de fusão. Mas para isso é necessário que a nossa vontade seja entregue, que a nossa vontade seja devolvida, na verdade. Porque assim, a vontade é um dom de Deus que Ele nos deu inteligência, memória e vontade. Participação de potências da Trindade Santa, Ele comunicou para nós. Para os seres humanos, nenhum outro ser criado recebeu essas comunicações de atributos como os seres humanos receberam. Nós recebemos uma alma imortal, uma realidade que é espiritual, que faz parte da divindade, que é o espírito, uma participação na divindade, que é a nossa realidade espiritual. Os outros demais seres, eles têm uma alma, mas é uma alma natural, faz parte da natureza, então é uma alma natural, mas o ser humano ele não tem uma alma natural. A parte natural da nossa alma é a que é da nossa realidade biológica, mas ela está numa realidade única da alma espiritual. É uma realidade única, não é separada. Não são dois tipos de alma. Não existe em nós uma alma natural e uma alma espiritual. Não existe isso. Não existe uma dualidade na nossa alma. A nossa alma é uma coisa só. Ela apenas tem a expressão da parte natural, que é por causa da fala, por causa do nosso raciocínio, do nosso racional, das emoções, do sensitivo, toda essa realidade que é imaterial, porém está vinculado a tanto a nossa parte biológica, porque é cérebro, passa pelo cérebro, mas também está vinculado à parte da alma. Mas a alma, ela não é dividida, ela não porque muitas vezes fala, né, e até a própria Bíblia fala lá, corpo, alma e espírito, como se existissem três realidades, mas não, na verdade é duas, é apenas duas, é matéria e espírito. É parte material e parte espiritual. Mas a nossa alma tem essa realidade de ter esse trânsito entre o espiritual e o natural. Ela faz essa ligação entre o divino e a matéria, o divino e o corpo, o divino e a nossa realidade natural, de matéria, de parte perecível, de parte biológica. Ela faz essa conexão. Mas não são duas coisas, é apenas uma realidade, mas se manifestando fazendo esse trânsito, essa ligação dessas duas formas. Isso não é fácil de compreender, isso é complicadíssimo às vezes, para a gente chegar a entender que nós não somos três coisas, somos apenas duas. Nós somos o corpo animado por um espírito, ou seja, pela alma. Nossa alma não apenas natural, que anima o nosso corpo, mas ela é espiritual, que faz com que nós nos comuniquemos com o sagrado, que nós tenhamos essa comunicação, essa relação com o divino, com o sagrado, com Deus, com o Criador, que dá
que faz essa ponte, essa ligação, que dá esse acesso para que o divino se comunique conosco. E é isso que o Senhor está trazendo nesse tempo, o dom da divina vontade, que é Ele mesmo, que é a vontade dele mesmo sendo comunicada, é o ser divino dele, é a participação na divindade sendo comunicada para nós. Mas isso vem através do conhecimento, não é algo que o Senhor vai fazer de forma mágica, não é um milagre prodigioso de a pessoa recebe de uma forma instantânea um download de todas as informações necessárias e recebe o dom como uma transmissão, uma transmissão mágica. Não acontece dessa forma. Acontece de forma consciente. Nós vamos isso vai acontecendo no processo de consciência, de conhecimento, de consciência, de vivência, de troca e de vida mesmo. Essa vida que ele comunica para nós, mas que é uma vida que é vivida ali no dia a dia, no ordinário da nossa vida, a vida dessa participação divina vai acontecendo dentro de nós, lá na nossa alma, no nosso interior. E é uma vida que vai se desenvolvendo dentro de nós. E a nossa vida externa, a nossa vida cotidiana também vai continuando, o percurso aqui, a nossa história de vida, o nosso estado de vida, ele continua, mas lá dentro de nós existe toda uma realidade divina acontecendo, toda uma realidade de participação da realidade de Deus por graça, uma graça enorme vai se desenvolvendo dentro da gente. Então é isso. E aí nós passamos não apenas a ter esse contato de forma abstrata, né, de forma apenas de tocar em Deus pela fé, mas nós vamos tocando também intuitivamente, de forma realmente real, concreta. Vamos tendo essa participação por graça mesmo, por graça. Não vamos nunca chegar a alcançar o que Nossa Senhora alcançou. Também não vamos chegar a alcançar o que Luísa alcançou, porque são criaturas únicas. Mas dentro de cada um, Deus vai trabalhando à medida do que Ele quer, porque uma vez que a gente entrega, não é nós que colocamos os limites, as barreiras, ou colocamos lá, vai chegar a tal grau, assim, assim. Não, é Ele que vai fazendo o trabalho, nós apenas vamos concordando, nós apenas vamos correspondendo e dizendo sim a cada instante, a cada momento, e correspondendo e respondendo a tudo aquilo que ele vai dispondo. E o trabalho ele vai fazendo, mas nós vamos vendo, nós vamos sentindo, nós vamos participando. Não é de forma inconsciente, é de forma consciente, e a gente sabe de tudo que vai acontecendo, porque ele vai informando para nós. De forma intuitiva, nós vamos sabendo. Assim como a Luísa vinha com os questionamentos, ele respondia também assim conosco, a partir das experiências, a partir dos acontecimentos que vão se dando na nossa vida, ele vai respondendo. Como é que ele está trabalhando? O que ele está fazendo? O que ele está pretendendo? E a gente vai participando junto com ele. É isso, amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do trecho 60 do Livro do Céu, volume 2, capítulo 77. Setembro 26 de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições.
visão abstrata e intuitiva da alma. Interessante isso daqui, né? Vamos entender. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesmo. Mas, com o meu profundo pesar, via-o de costa e, porquanto lhe pedia que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. E eu, no meu interior, dizia. Então, Jesus, ela estava fora do corpo, né? Então, aí fora do corpo, Jesus fazia também, continuava fazendo o que ele queria, né? E de ele se colocar assim, de costa para ela, ele também vai ter um significado para nos dizer, né? Por quê, né? Quem sabe, talvez seja a minha oposição à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto admirável. Enquanto isso dizia, chorava. E depois de me ter feito chorar, virou-se e disse. Então aqui eu coloco até a gente, né? Olha, o nosso desejo ardente é amar e viver na divina vontade. Esse é o nosso desejo ardente. Porém, tantas coisas nos acontecem que a gente fica assim que nem a Luísa, né? Sem saber se a gente tá ou não tá nessa vida profunda que ele tem. Ele nos propôs e a gente quer, né? Ele propôs e a gente quer, só que a gente vai vivendo, né? A gente não fica só contemplando ele, né? A gente vai vivendo e no viver nos parece que a gente está assim que nem a Luísa. Nossa, mas será que eu estou fazendo o que eu tinha que fazer? É impressionante. Mas ele sabe de tudo, né? E o mais gostoso de amar a Deus é porque ele sabe de tudo, de tudo, de tudo, né? Eu não levo em conta as suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. E aí que está a resposta, está aí. Está aí. A gente, no nosso dia a dia, que tantas coisas que a vida nos propõe, mas só que nós estamos fundidas nele, né? Mesmo que nos pareça que a gente não esteja fundida nele, mas nós estamos. Ai, Senhor, o Senhor é maravilhoso demais. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída, como por um imã a fazê-lo. Olha que lindo, né? Vai ser tão gostoso lá no céu, vamos saber de tudo, né? Vamos saber, vai abrir os véus para nós. Assim, as suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tomar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta. Então, ele quer ver a nossa intenção, né? Nossa intenção é sempre a Ele, sempre obedecer, é sempre estar na sua vontade. Depois vi seu belo rosto e em meu interior sentia um contentamento indescritível e dignando-me a Ele, dirigindo-me, olha meu Deus do céu, dirigindo-me a Ele, lhe disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido a nossa mãe rainha quando se fechou no seio puríssimo, no seu seio puríssimo? Então, quando ele veio, né,
para se formar ali no seio dela. Que será que ela sentiu? Que felizes quanto agradecimentos não lhe deu? Então, Deus nela, né? Se formando nela. Nossa Senhora! E ele, minha filha, foram tais e tantas delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe chegou a ser por graça. Então, ela recebeu a graça. Por quê? Porque ela era puríssima, né? Era sem pecado, né? Então, para ser a mãe de Deus, né? Tinha que ser assim, né? Então, que derramei nela, que basta dizer-te que eu sou por natureza, mas nossa mãe o chegou a ser por graça. Nossa mãe, olha que lindo que ele falou, né? Deus tudo nos dá, né? Tudo. Ai, meu Deus, deu vontade até de chorar agora. Tudo Ele nos dá, tudo que é dele é nosso. Até a mãe Ele nos deu. Lindo, meu Senhor, lindo demais. Tudo o Senhor nos dá. Oh, obrigada, obrigada. Fiquei emocionada. Isso também Ele me deu. Sinto isso também, Ele me deu para me confortar tantas coisas, né? Ontem passei um dia muito difícil, mas aqui Ele já está me confortando. Muito mais, pois não tendo culpa, minha graça pode dominar nela livremente. Olha, pôde dominar nela livremente, né? A graça dele, né? Ela não tinha culpa, ela era toda cheia de graça. Ela é, né? Ela é. Assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela. Olha que delícia. Eles eram um só, mas eles eram um só, sem ter o pecado no meio, sem ter essa imperfeição que nós temos no meio deles. Era tudo livre, livre, né? Eles eram um só. Nossa, que coisa mais linda, mais linda. Naquele instante, me parecia ver a nossa rainha mãe como se fosse outro Deus. Olha, e é isso mesmo, né? Tão fundida em Deus que ela se confundia com ele. Com essa única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Lindo demais. Nossa, que profundo, Senhor. Aí já pensei nos nossos irmãos protestantes, mas eles vão tomar toda essa consciência, porque é graça. Deus dá a graça, né? Deus dá a graça. Aqueles que tiverem mesmo aberto a graça de Deus, Ele vai dar a graça de conhecer a sua Mãe Santíssima. É um presente que Ele tem reservado para eles, né? Quem pode dizer como fiquei espantada? Com a minha mente se perdia ao ver um portanto de graça
tão prodigioso, né? Como minha mente se perdia ao ver um portando de graça tão prodigioso. Então, todas essas coisas tão grandes, né, que Deus mostra para a Luísa, ele até a prepara para vir, né? Porque às vezes, porque Deus é tão grande que nós não suportamos, né? Muita coisa, né? Mas ele a prepara, né? E ela vê tantas coisas bonitas. E ele vai nos dando, olha, que nem agora senti também, né? No fundo da minha alma, essa maravilha da nossa Mãe Santíssima, né? Que ela, que Deus, né? Ele é por natureza e ela é por graça conseguida. É demais, né? Amado bem, meu amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazias ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostra a mim, com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se também abstrata? E ele, quero fazer-te compreender. Olha como Jesus, ele quer tudo claro para a gente, né? Ele não esconde nada. Tudo ele quer mostrar. É maravilhoso demais. E ele, quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, receber em si a participação do ser divino, a participação do ser divino em nós, né? Entrando em Deus, né? A gente consegue a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participastes do meu ser? Olha que lindo. Ele nos dá, assim, uns momentos, né? Que a gente participa do ser dele. Como agora que eu senti assim, né? Tão forte em mim que até emocionei, né? É entrar e participar com ele do ser dele. Esse dele nos dá tudo, né? Para mim foi emocionante demais. Ele simplesmente nos dá tudo dele. Tudo que a gente consegue suportar, né? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas, não te dei quando te atraí a mim inteiramente? Então, esse participar do seu ser, né? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo. Não, esse sofrer, então, é o sofrer da gente achar que a gente não está correspondendo, né? A tudo que ele nos dá. Ele nos dá tanto, 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 e a gente sofre de pensar que não estamos correspondendo na nossa pequeneza, né? Essa natureza chega até sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas não te dei quando te atraí a mim inteiramente.
Tantas coisas Ele nos dá, né? Tantas, tantas. Nós sempre temos que estar disponível a Ele. Completamente disponível. Ah, Senhor, é verdade. Que agradecimentos te dei por tudo isso? Ela está perguntando, mas eu agradeci direito, né? Será? Parece que não. Tudo parece que nós não fazemos, né? Porque Deus é tão grande e a gente sempre tem a impressão de que a gente nunca dá tudo para Ele, né? Que a gente é tão pequeno que não conseguimos agradecer tudo o que Ele nos dá. Qual foi a minha correspondência? Então ela, né? Mesmo sentimento, né? Será que eu correspondi direito? Sinto vergonha só de pensar nisso, mas me perdoe e faça que me ponha conhecer no céu e na terra com um sujeito de suas infinitas misericórdias. Então, mas ele tem a infinita misericórdia, né? Será que eu correspondi? Será que eu agradeci à altura? Nunca vamos fazer isso, Luiz. Nunca, nunca, nunca. Nós só temos que confiar na infinita misericórdia dele, que ele vai compensar tudo. É ele que vai nos compensar. Nossa, agora eu pensei numa coisa. É ele que vai nos apresentar ao Pai, porque sozinhos nós não vamos conseguir nada. Ele vai nos apresentar ao Pai. Vai, vai se colocar à frente para o Pai ver mais Ele do que as nossas imperfeições. Mas que lindo hoje, Senhor. Nossa, faz tempo que eu não me emociono com tanta maravilha que o Senhor tem para nós. Obrigada, obrigada. Ele tá me compensando. Que ontem eu fiz mais um exame dos meus olhos e eles não tão bons. Não. Talvez vai ter tá descolando a retina. Vou ter que fazer mais um exame ainda. Mas ele está dizendo que ele está comigo, né? Ele não vai deixar me faltar os olhos para me ler na sua infinita misericórdia. E os médicos só se assustam de ver meus olhos. E por que você ainda está enxergando? Eles falam. É a graça dele, né? É a graça dele. Amém, Fiat.